Oi, meus amados, da enquete que eu pedi para vocês fazerem no grupo do Integral, quais eram as sugestões de temas que vocês queriam. Eu vou começar primeiro sobre como revisar a ADE, o direcionamento de estudos que vocês me pediram, tá bom? Se você procurar antes de tudo no grupo Atividades, eu falo bastante sobre gavetas de revisões, tá bom? Depois eu vou verificar o anexo que tem sobre essas gavetas de revisões, o que fazer numa reta final, que daí vocês vão entender bem. Tem vídeos que eu explico como usar, mas vamos lá bem rapidinho. A ADE, quando ficar pronto, então você passou da fase 1, que é a ADE, você criou aquela listagem, pintou de verde o seu código que está dentro do método semáforo, né? Aí depois você foi para a fase 2, se aprofundou um pouco mais em conceitos, começou a fazer um pouco de questões. Dessas questões aí você começou a criar a lista de erros e o seu caderno de erros. Então, é a segunda gaveta. Depois vão surgindo outras gavetas aí naturalmente, as de simulados também. Depois que você tiver pronta todas essas gavetas, daqui uns 3, 4, no máximo 5 meses, a ADE, o caderno de erros, os simulados, o método semáforo tem que ser revisado a cada 15 dias. Eu sugiro que veja o vídeo sobre revisões reflexivas, que eu falo também sobre essas revisões, tá bom? Então, caso você precise fazer uma recapitulação desses vídeos, esses vídeos são mais apropriados para você entender. Mas eu acredito que só essa explicaçãozinha aqui já abriu a tua mente, tá? O segundo tema principal que vocês pediram, muitos eu vi que a gente já tem, tá bom? Mas um outro tema principal que vocês pediram foi sobre como aprender a dizer não sem ser egoísta e continuar sendo empático com as pessoas. Você tem que aprender a dizer não sem dizer não. Você não precisa falar assim, não vou te ajudar, para de me encher o saco, porque a gente entra naquela parte, lembra do conceito de comunicação não violenta, saber se comunicar sem ofender? Então, você pode, quando a pessoa vem desabafar, porque de repente foram entradas e liberdades que você acabou sem querer dando, porque ninguém invade a nossa liberdade se a gente não abre essas portas. Ninguém fica se intrometendo na nossa vida ou criticando a nossa vida se em algum dado momento a gente não tem, em algum momento, dada essa liberdade. Em regra é isso, a não ser que realmente seja alguma pessoa com alguma patologia complicada. E aí basta você não conviver tanto para evitar esses tipos de invasões. O que você tem que fazer? Você tem que procurar dizer assim, olha, eu estou fazendo um curso, olha, eu não vou estar em casa nesse momento. Ah, mas isso é mentir. Não, é omitir. A mentira, ela prejudica alguém. A omissão, quando você pensa num bom argumento para não ofender a pessoa, para que a pessoa fique bem com isso, é sábio. É sábio ser desse modo, entende? Então, para você continuar tendo empatia, você pode ouvir a pessoa, mas esteja sempre cada vez mais ausente. Porque se você empresta os seus ouvidos para alguém e a pessoa também empresta os seus ouvidos para ela, então ela acaba tomando uma proporção de vitimismo que você não consegue colocar limites. Então, tenta bolar uma estratégia contando explicando a sua ausência, um curso, um trabalho online, deixa bloqueado o número do telefone, deixa o celular desligado, e depois você só entra em alguns momentos e demore bastante para responder ou atender. Então a pessoa começou a ligar, não atenda, não atenda, leve 1, 2, até 3 dias. A pessoa vai ficar brava, depois você explica, fala que você estava com febre, que você estava adoecido. Tenta criar um modo de dizer não sem ofender, limitando, sem precisar virar e falar na cara da pessoa, você não para de me encher o saco, você fica, eu não tô te aguentando, e que vai acabar criando um problema muito maior. Então dá para ter um joguinho de cintura para fechar ou tentar suprir esse ralo que em determinado momento foi você mesmo que acabou deixando se expandir demais, tá bom? O outro tema que eu vi que vocês colocaram, eu vi vocês pedindo exames importantes de nutrólogo, o exame que todo estudante tem que sempre fazer, sempre, sempre, sempre. Toda vez que você for passar no nutrólogo, toda vez que você passar no psiquiatra, a primeira coisa que você tem que dizer para o psiquiatra é que você estuda e não quer tomar medicamentos. Se é um psiquiatra atualizado, ele já sabe exatamente quais são os medicamentos que vão fazer com que você trabalhe ou estude de modo reduzido e que afeta, sim, a memória, tá bom? Quando adoecemos, tomamos medicamentos que fazem com que o encéfalo ele trabalhe de modo reduzido para que ele consiga ter tempo
para se recuperar em relação às suas inflamações. Um encéfalo, quando adoece, nós entendemos como processos inflamatórios, psicossomáticos ou somáticos, tá bom? Então, o que é que você precisa sempre falar com o psiquiatra? Eu sou estudante, eu posso até reduzir a minha carga horária porque eu adoeci, mas eu gostaria de tomar medicamentos que de fato não prejudicasse a minha memória e nem me deixasse tão sedado. É importante conversar isso. E não adianta só tomar medicamentos controlados. Se você só contar com medicamento controlado, vai demorar muito para você se curar, tá bom? E é aí que entra as suplementações. Muitos de vocês não têm condições de pagar um nutrólogo ou um médico bom. Então, sempre oriento vocês, até no podcast de fitoterápicos, eu falo como avaliar se realmente você tem déficit. Basta você não tomar sol o suficiente todo santo dia, no mínimo 10 minutos, sem filtro solar nos braços e nas pernas. A partir do momento que você não está fazendo isso e você fica muito dentro da tua casa, ou mesmo que você trabalhe, mas não tome sol e o lugar seja muito fechado, você está forçando o seu encéfalo, não está tendo como o corpo suprir as vitaminas B e o complexo D. Começou a sentir melancolia, vontade de chorar por nada, o primeiro resquício são esses déficits. Se você tem condições de pagar um nutrólogo, a listinha que você sempre tem que levar para ele é: preciso de exame de sangue, quero medir meu cortisol, quero medir minha vitamina B, quero medir a minha vitamina D. Se possível, fazer exames de fezes, porque muitas das vezes quando o intestino não funciona direito, já que a maior parte da serotonina cria-se no próprio intestino, tá bom? Se não estiver funcionando direito, você também precisa verificar se você não tem vermes. Sim, por mais que a gente ache que vermes é só para criança, adultos também têm vermes, tá bom? É muito importante. Esses de todos são os mais importantes. Se você sofre de insônia, já conversar com um nutrólogo, a dificuldade que você tem. Peça fitoterápicos, como Sintocalme é um dos melhores, mas sempre eu falo para vocês e falo nas mídias, não adianta contar só com os medicamentos se você não fizer readequações alimentares. Procure sempre ouvir o podcast, o áudio de fitoterápicos, porque às vezes vocês perguntam coisas que já foi falada porque não anotaram. É igual a Thaís falou no grupo. Anote, coloque certinho para que serve cada tema, porque quando você passar pela situação, você vai saber exatamente qual é o check-up que você tem que fazer no seu organismo ou num todo, para se autopoliciar e se reprogramar aí, tá bom? De reprogramação, eu não vou falar aqui, porque tem um podcast também, só para o áudio, o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Já coloquei lá no grupo também. Todos os restantes que vocês pediram, eu marquei vocês ali e pedi para verem. Sempre que ficar em dúvida, tá perdido, não se organizou, como eu peço desde o início, para ter aquele caderninho e anotar, primeira coisa é conversar com o seu monitor e desabafar, né? Perguntar para ele se tem algum vídeo, não é para ficar pegando lá no canal mesmo, né? Vocês contrataram, tem vídeos aqui no próprio grupo de atividades que são específicos para vocês. Vocês estão certos. Ou seja, contratou integral, vou ficar pegando coisa de graça lá, então eu ia ficar só no YouTube pegando coisa de graça. Não é essa a ideia. Eu entendo que a Luciane quis ser gentil, mas para não dar essa impressão, não esqueçam. Vai lá no grupo de atividades, clica ali no nome, vai aparecer os links, vai aparecer uma listinha certinho para você de todo esse conteúdo aí com tema apropriado. Um vídeo que é muito legal para você que está muito frágil ou passando por coisas que estão te travando, é procurar lá no grupo de atividades, e até coloquei no grupo novamente agora, aquele vídeo de crenças limitantes. Aplique ele junto com o podcast que eu falo sobre pensamentos negativos. Esses daí, para quem está muito frágil ou passando por problemas muito sérios, que não está sabendo separar, eu sugiro que você aplique. Vai ajudar bastante, tá bom? E lembre-se de se respeitar. Tem época que a vida da gente está desmoronando. Você tem que se poupar mesmo e se acolher. E não tem problema. Mesmo que você informe a gente, olha, eu estou estudando bem menos, estou de modo reduzido, fiquei 2 dias descansando. Faz parte. O integral não está preocupado somente com os seus estudos, mas também com o seu bem-estar psíquico. Tá bom? Um beijo. Espero ter ajudado de algum modo. Abraço forte de ursas.
de Ursa, fiquem bem. Vocês não estão vendo todas as coisas que a Catita tá passando? Não é fácil. Tem dia que eu estou muito para baixo, tem dia que eu estou mais forte, mas aquilo que eu preciso cumprir, eu cumpro. De repente, não tanto quanto eu gostaria, mas eu não deixo nenhum dos meus compromissos de lado. E você também precisa se acolher e compreender os seus limites quando for para ser compreendido. Não tem problema, porque nós vamos passar dessa vida tendo muitos problemas até o fechar dos nossos olhos, tá bom? Questão é como lidar com eles. Mas acima de tudo, você tem que ver sempre em primeiro lugar. E você não está sozinho, não esqueça disso. Tem uma equipe aí, ó, repleta em seu favor. Às vezes, eu até falo para os monitores, vocês falam, ah, estou ansioso, e aí falam assim, ah, veja tal vídeo. E às vezes vocês só querem conversar. Então, aprendam a exprimir. Falem, não, mas eu quero desabafar, eu quero conversar a respeito. Não tenha medo de exprimir o sentimento de vocês, tá bom? Estamos aqui para isso mesmo. Um beijo, fiquem com Deus.